Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia. E graças a Deus, né, irmãos? Estamos aqui vivos em perseverança, né? E vigilância durante 24 horas do dia, né? Bem-aventurado o varão, né? Que em sua lei medita de dia e de noite. E amém, né? Não só medita, como também obedece, graças a Deus, né? E estamos aí, todos nós, né? Graças a Deus, alegres. Tivemos aí algumas reuniões já, tivemos aí o nosso ajuntamento. Não pude participar, mas graças a Deus os irmãos participaram, né? E no próximo, se Deus quiser, estaremos todos juntos. E vamos continuar aí com as nossas pequenas leituras aí, né? Nós estamos aí à procura da história da igreja, à procura da história das Virgens Prudentes, né? Porque a história que a gente conhece é uma história do cristianismo, né? Do catolicismo romano, né? Do protestantismo. Então nós estamos vendo aqui algumas coisas, né, que nos levam a falar da história da igreja, principalmente da igreja após os apóstolos, né? Porque a história da igreja até o ano 100, né, ela foi contada pelos apóstolos, né? Nós sabemos disso, né? Até mais ou menos o ano 60, 70, né, o Lucas escreveu ali os Atos dos Apóstolos, mas nós sabemos de outros acontecimentos por outros apóstolos, né, principalmente o apóstolo João, né? Então, o que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo aquelas pessoas que saíram em defesa da fé cristã, né? Certo? Em defesa do evangelho e da igreja, que foram chamados de apologistas, são chamados de apologistas, né? Vimos aí um deles aí, né? Vamos ver aqui o outro, né? Que a gente já falou nele, né? Um tal de Aristides, né? Certo? Então esse Aristides, ele saiu também em defesa. Qual era a defesa dele? Em discurso ou em texto, né? Ele estava defendendo a igreja da perseguição. Por que vocês estão perseguindo a igreja? Por que vocês não perseguem as outras religiões? Né? Então ele vai argumentar, né? Certo? Que a igreja era uma coisa completamente diferente das religiões. Todos eles fizeram isso, né? Todos os apologistas, os defensores da fé, né? Então ele diz o seguinte, ele começa dizendo na apologia dele o quê? Ele diz assim, ó, pela providência de Deus, né? Contemplo, ele dizendo, né? Eu contemplo a criação e a sua ordem, né? Aí ele contemplando, né, a criação e a sua ordem, e a sua lei natural, né? Aí ele diz assim, quem move o mundo é Deus, e chega a essa conclusão, né, claro. Quem move o mundo é Deus, ordenou, né, e mantém tudo o que criou. Ele é eterno, sem nenhuma necessidade, né, e por ele tudo subsiste. Então ele começa os argumentos dele por aí, né? Dizendo que Deus é eterno, e aí ele vai desenvolver o raciocínio dele. Então ele diz que todas as pessoas e todas as criaturas têm necessidade do Criador, do Deus que criou os céus e a terra. Aí ele diz assim, ó, o gênero humano, né, até os dias de hoje, participa da verdade e do erro, né? Isso é ele que está escrevendo, estou só repetindo aqui o que ele escreveu. Em resumo, né? Escreveu muita coisa. Então, o gênero humano, os homens e as mulheres, participam da verdade e do erro. Aí ele diz assim que há 3 tipos de homens, né?
três tipos de pessoas, né? Os adoradores de deuses, os judeus e os cristãos, né? Aí ele diz o seguinte, que entre os adoradores de deuses, né? Ele vai dizer o seguinte, entre os adoradores de deuses estão os povos caldeus, né? Estão os caldeus, estão os gregos e estão os egípcios, como os grandes mestres das nações, né? Então ele está dizendo o quê? Que os deuses, né, que foram criados por esses povos aí, né, são tidos como os grandes mestres, né? E eles também, esses povos, né, eram tidos como os grandes mestres das religiões dele, né, das suas crenças, né? Certo? Eles eram os mestres. Aí então ele vai falar de cada um deles, né? Vai falar dos caldeus, dos egípcios, dos gregos, e vai dizer alguma coisa sobre os seus deuses, né? Para depois fazer uma comparação com o Deus que criou os céus e a terra. Não é isso? E graças a Deus por isso, então nós estamos vendo essas coisas aí. Então ele fala dos caldeus, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, vamos ver quais desses povos, né, que ele citou, participam da verdade e quais participam do erro. Aí ele vai dizer que todos eles, né, participam do erro. E dos caldeus, o que ele vai dizer? Os caldeus, eles começaram a adorar, né, as criaturas, ao invés do Criador, né, o seu Criador. Fizeram representações e imagens do sol, da lua, dos astros, dos elementos, né? Aí trancaram os seus ídolos, né? Trancaram as suas imagens, né? Em templos, né? Para adorá-los, né? Claro, nós já sabemos disso, então ele estava falando isso aí, para adorá-los, dando-lhes nomes e os guardando em segurança para não serem roubados pelos ladrões, né? O que os caldeus fizeram, não só os caldeus, que todo mundo, todos os idólatras fizeram isso, mas os caldeus foram os mestres disso, né? Aí ele diz assim, fizeram imagens mortas, né, e inúteis. Os elementos são corruptíveis, né? O elemento que ele fala aqui é a madeira, a pedra, o ferro, né? Os metais, né? Com os quais eles faziam lá as suas imagens de escultura do sol, da lua, dos astros e vai assim por diante. Aí ele disse, se os elementos são corruptíveis, né? Todos são, né? Todos os elementos são corruptíveis, e não são deuses, então essas imagens são também corruptíveis. Então ele faz uma crítica dizendo, olha, os caldeus o que eles fizeram? Fizeram lá as imagens do sol, da lua, chamaram de Deus, botaram o nome, aí trancaram eles em templos, né? E guardavam lá as 7 chaves para não serem roubados pelos ladrões. Grandes deuses eram esses, né? Que precisavam de ser defendidos de ladrões, né? Aí ele diz assim, ó, erram aqueles que creem que o céu é Deus, né? Mas o céu com seus elementos são obra de Deus. Então, são os argumentos que ele está utilizando aí, né, o Aristides. Se enganam aqueles que creem que a terra é uma deusa, ela também é obra de Deus, para ser cultivada. Erram os que pensam que a água é um Deus. Ela também é obra de Deus, do Criador, né? Enganam-se os que pensam que o fogo é Deus. É obra de Deus como o sol, a lua, o homem, etc., né? Todas as criaturas. Todos são corruptíveis. Todas as criaturas se tornaram corruptíveis.
e não podem ser deuses. São obra de Deus. Então, com isso aí, ele termina, digamos assim, os seus argumentos acerca dos caldeus. Né? Depois ele vai falar dos gregos e depois dos egípcios. Vamos parar por aqui hoje, né? Paz seja com todos. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.